Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos falar sobre as permutações circulares. Então a ideia é a seguinte, a gente vai organizar objetos em um círculo, de modo que eu vou... objetos distintos, tá? De modo que eu vou considerar que duas dessas organizações é a mesma organização se uma difere da outra por uma rotação desse círculo, tá? Por exemplo, se eu ponho um A nessa posição e o B nessa, e o B nessa e o A nessa, na verdade, então eu estou distribuindo dois objetos só dentro de um círculo, né? Então essas duas distribuições é a mesma, né? Ó. Se eu girar essa aqui no sentido anti-horário, eu obtenho essa, né? Eu obtenho essa aqui, né? O A vai parar aqui e o B vem parar aqui, tá? Se eu pegar três objetos, tipo A, B, C, fizer essas duas distribuições também é a mesma, né? Se eu girar aí, tanto faz, né? Horário ou anti-horário. Se eu pegar essa primeira e girar no sentido anti-horário, né? O A vem parar aqui, né? O B aqui e o C aqui, ó. Né? O Azinho vem pra cá, o Bzinho vem pra cá e o Czinho vem pra cá, né? Então eu obtenho essa distribuição, tá? Então cada uma dessas aqui eu vou chamar de uma permutação circular. Então uma permutação circular, né? Então é uma maneira de permutar elementos distintos em ordem cíclica, tá? Então o problema que a gente quer resolver é o seguinte: eu quero contar de quantos modos eu consigo colocar N objetos uns distintos, tá? Que é sem repetição. Então eu quero colocar N objetos distintos num círculo, tá? Em N lugares, de modo que eu vou considerar que as disposições que possam coincidir por rotação sejam a mesma, né? Sejam equivalentes, é a mesma. Tá? Então de quantos modos eu consigo fazer essa distribuição? Então vamos começar com um problema aqui, ó. Qual o número de cirandas possíveis com três crianças? Então, olha só, note 3 fatorial, que dá 6, é o número de permutações de três objetos distintos, de três crianças, né? É o número de modos de permutar três crianças. Você pode pensar que isso aqui é numa fila. Só eu quero colocar é, num círculo. Então, eu vou mudar de fila para círculo. Permutar não, vamos mudar aqui para colocar. Então tem 6 modos, ó. Então, por exemplo, vou chamar essas crianças de um, 2 e 3.
Então vamos lá, eu estou colocando as crianças numa roda de ciranda. Então quando a roda gira, a distribuição é a mesma, tá? Então a ideia é contar então quantas cirandas eu consigo formar. Então se você considerar que quando você gira a roda, as crianças na ciranda, a distribuição continua a mesma, né? Essas três aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, era para ter ficado de vermelho, né? Bom, não vai ficar. Então essas aqui, essa e essa é a mesma, né? Se eu girar a primeira no sentido anti-horário, ou horário, né? Eu vou obter as outras duas, né? Ó, se eu girar uns 120 graus aqui, digamos, o 1 vem pra cá e o 2 vem pra cá e o 3 vem pra cá. Então obtém esse aqui. Se eu girar ali duas vezes, né? Tipo uns 240 graus, o 1 vem pra cá, o 3 vem pra cá e o 2 vem pra cá. Daí eu obtenho essa. Então, como permutações circulares, essas três distribuições, na verdade, é a mesma maneira. É a mesma permutação, tá? E só que todas elas são diferentes dessas três aqui, ó. Que essa aqui, e essas três representam a mesma permutação também, ó. Se eu girar o 1 no sentido anti-horário, né? Essa. 1 não, essa aqui, né? O 1 vem pra cá, o 3 vem pra cá e o 2 vem pra cá. Obtenho essa. Se eu girar aqui mais uma vez, né? O 1 vem pra cá, o 3 vem pra cá e o 2 vem pra cá. Obtenho essa. Então essas três também representam a mesma. Só que essas duas aqui, por exemplo, se você olhar, elas representam permutações circulares diferentes, né? Ó, o 1 tá fixo, né? Então, daí quando eu fixo o 1, né? Tá na mesma posição, o 2 e o 3 não coincidem, tá? Então, na verdade, aqui é, é que na verdade nós temos só duas cirandas possíveis, tá? Então, ó, eu consigo formar sei, consigo formar não, consigo colocar as crianças numa ciranda, né? De em um círculo, né? De 6 modos. Só que se eu considerar que essas distribuições coincidem, né? Por rotação, né? Representam a mesma ciranda. Então, na verdade, nós vamos ter apenas duas cirandas, tá? Então, no entanto, as três primeiras coincidem por rotação com o mesmo ocorrendo com as três últimas. Então nós só temos duas cirandas com três crianças, tá? Então há exatamente duas cirandas possíveis com três crianças. Bom, gente, agora eu quero contar, né, então quantas permutações circulares de N objetos existem, tá? Esse número eu vou denotar por, assim, a PC índice N. Então, é o número de permutações circulares de N objetos distintos, tá? Em particular, você sempre pode considerar o conjunto com os N objetos como sendo esse, tá? A fim de calcular. Esse número a gente consegue calcular de maneira até simples, né? É uma aplicação do princípio multiplicativo. Esse número vai ser n menos 1 fatorial. Então vamos lá. É... Note que a gente tem que tomar as seguintes decisões, né?
Então devemos considerar as seguintes decisões. Bom, a gente vai fazer um círculo, vai colocar o primeiro elemento, depois o segundo, terceiro, quarto e assim por diante todos, né? Até o nésimo objeto. Então são essas decisões que nós temos que tomar, né? A primeira decisão é colocar o primeiro objeto. Já a gente vê de quantos modos podemos fazer isso. Segunda decisão é colocar o segundo objeto. E assim por diante. Então, deixa eu fazer então a terceira decisão. A terceira decisão é colocar o terceiro objeto. E assim por diante, tá? Então vamos lá. Então, tem que colocar o primeiro objeto nesse círculo. Nós só tem um modo para colocar. Independente do lugar que eu coloque, se eu estiver fazendo uma permutação circular de um único objeto, tem uma maneira, né, de colocá-lo. Digamos que eu coloquei ele aqui. Sei lá, chamando, vai ser o número 1. Agora o segundo objeto. Também só tem uma maneira de colocar, né? De qualquer lugar que coloque, ele vai ficar ao lado do 1, né? Sei lá, colocar o 2 aqui. Ele. É, se eu girar no sentido anti-horário, né? O 2 chega no 1. No horário, né? Mas se eu tivesse colocado 2 aqui, qualquer outra posição, sei lá, aqui, ó. Se eu girar no sentido anti-horário, o 2 chega no 1 também. Então só tem uma maneira de colocar o 2 nesse círculo, tá? Agora o terceiro objeto, que é o 3. Eu vou ter duas maneiras. Eu posso colocar ele aqui, ó. Ou eu posso colocar ele aqui. Então, numa permutação circular, o que importa não é o local ali onde você coloca o objeto, mas sim a disposição dele em relação aos outros elementos, né? Então, por exemplo, se eu colocar o 3 aqui, ó. Então, se eu girar no sentido anti-horário, né? Ele chega no 1. Se eu colocar o 3 aqui, quando eu giro no sentido anti-horário, o 3 vai chegar no 2 primeiro, né? Então, faz de conta que eu coloquei aqui. Então, eu tenho duas maneiras, né? Como eu falei. E agora assim por diante. Eu vou colocar o 4, agora eu tenho três possibilidades, né? Ou aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra. Eu coloquei o 4 aqui. Agora para colocar o 5 eu tenho uma, duas, três, quatro maneiras. Agora para colocar o 6 eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco e assim por diante. Então, para colocar o nésimo objeto, eu terei n menos uma possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, o número de permutações cíclicas de n objetos é 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3 e assim por diante, até n menos 1. E isso é n menos 1 fatorial, né? Então aqui tem um produto, ó, de 1 até n menos 1. Agora considere esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 7 crianças e quero formar uma roda de ciranda com elas. Então se eu estou formando uma roda de ciranda,
Isso tem a ver com permutação circular. Então, pelo que a gente acabou de ver, eu consigo formar 6 fatorial rodas de ciranda com essas 7 crianças. Só que aqui tem um problema que duas dessas crianças devem ficar juntas, tá? Obrigatoriamente. Então, sei lá, vou chamar essas crianças de A e B. A e B, essas duas crianças. Vou dar duas soluções, tá? É, não vai mudar muito assim da solução 1 a 2, né? O que muda ali é a ordem das decisões que a gente vai tomar. Aqui a gente vai ter que aplicar o princípio multiplicativo, tá? Então devemos tomar as seguintes decisões. Então vou começar colocando as outras 5 crianças. Depois, então de quantos modos eu posso colocar 5 crianças no círculo, né? 4 fatorial modos, né? Isso é o número de maneiras de fazer uma permutação cíclica de 5 objetos. Ali vamos colocar C, D, E, F e G. Coloquei as 5 crianças de um modo, digamos. Então, essa aqui é uma maneira de colocar, né, as 5 crianças, mas existem 4 fatorial no total. Note que as crianças A e B ficam juntas. Então, por exemplo, se eu colocar o A aqui, o B tem que continuar entre F e C, né? Se eu colocar o A aqui, o B também tem que ficar aqui, e assim por diante, tá? Então eu posso interpretar A e B como sendo um símbolo só, tá? Eu coloco as duas juntos ao mesmo tempo. Então, colocar A e B. Eu posso colocar entre F e C, entre C e E, entre E e G, entre G e D e entre D e F. Então eu tenho 5 possibilidades, né? Então digamos que eu coloquei elas aqui, ó. A e B. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, 5. Só que ainda não acabou. Porque do jeito que eu desenhei aqui, coloquei o A e o B, né? É, se eu girar no sentido anti-horário, o B vai para a posição do A, né? Só que é, se eu desenhar assim, ó, e quando eu giro no sentido anti-horário, o B não vai para a posição do A, né? O B iria para a posição do C. Então eu ainda tenho que permutar nesses dois símbolos, tá? Isso eu posso fazer então de duas maneiras. Então, pelo princípio multiplicativo, a 4 fatorial vezes 5 vezes 2. Então isso é 5 fatorial vezes 2. Isso vai dar 240 maneiras de formar essa ciranda.
Agora eu vou dar outra solução. Que é o quê? Que é aquilo que eu falei. A gente já coloca A e B, considera elas como sendo uma criança só. E a gente começa colocando já 6 crianças nessa ciranda. Como as crianças A e B devem ficar juntas, interpretamos elas como sendo uma só. Logo devemos considerar as decisões. Então, se botar nessa figura aqui, é como se tivesse eu vou permutar 6 símbolos agora. Estou interpretando A e B como sendo uma só. Então a primeira decisão é permutar 6 crianças na ciranda, né? Colocar 6 crianças na ciranda. De quantos modos posso fazer isso, né? Então vai ser 5 fatorial. Aí a segunda decisão vai ser permutar A e B, né? Porque dependendo da posição que eu coloco A e B, eu obtenho cirandas diferentes, tá? Então a primeira decisão é colocar esses 6 entre aspas, 6 crianças. Aí a segunda decisão vai ser permutar A e B. 6 crianças numa roda, né? Eu posso fazer isso de 5 fatorial maneiras, né? Que é 6 menos 1 fatorial. Permutar A e B, posso fazer 2 modos. Então, portanto, pelo princípio multiplicativo, nós vai dar a mesma coisa, né? Porque no anterior aqui, ó, na solução 1, apareceu 4 fatorial vezes 5. Isso aqui é 5 fatorial, né? Então isso aqui é 5 fatorial vezes 2, que é o que aparece aqui. A 5 fatorial vezes 2, isso dá 240 maneiras de formar essa roda de ciranda. Bom, a gente vai fazer o último exemplo aqui. Parecido com o anterior, eu tenho 7 crianças que eu quero colocar numa roda de ciranda. Só que tem 2 delas que não ficam juntas, tá? Então, no outro exemplo, tinha 2 que deveriam ficar juntas. Agora, elas não devem ficar juntas, tá? Então, sejam... De novo, vou chamar de A e B essas crianças, tá? Essas 2 crianças que não devem ficar juntas. Devemos tomar as decisões. Vou fazer o desenho já aqui primeiro. Então, primeira decisão. Então, tenho 7 crianças para colocar. Então, as crianças que não devem ficar juntas. Aí eu poderia fazer assim, ó.
Primeiro eu coloco o A, depois coloco o B. Só que o problema, como A e B não podem ficar juntas, eu tenho que colocar pelo menos uma aqui e pelo menos uma aqui, né? Para elas não ficarem juntas. Entretanto, aí eu teria que contar, ver quantas vão ficar desse lado e quantas vão ficar desse lado. Então, isso aqui parece um pouco complicado, né? Então vamos fazer assim. Vamos colocar primeiro as outras crianças. Sei lá, C, D, E, F, G. Primeira decisão então é colocar as outras 5 crianças na minha roda de ciranda. Agora eu escolho uma posição para colocar o A. Eu posso fazer isso de uma, duas, três, quatro, 5 maneiras, né? Coloquei o A. Agora, como eu coloquei o A aqui e a B não, a criança B não pode ficar ao lado do A B não pode aqui e não pode aqui. Então, para criança B eu tenho 4 posições, tá? Então, digamos aqui. Então, em 10 decisões é o que? Primeiro a gente coloca as outras 5 crianças, depois eu coloco o A, depois coloco o B. Então, a primeira decisão é colocar as outras 5 crianças. Segunda decisão, colocar a criança A na ciranda. E a terceira decisão é colocar a criança B. Para colocar 5 crianças numa roda de ciranda, né? Quando eu formo a ciranda com 5 crianças, estou fazendo uma permutação circular delas, né? Isso pode ser feito de quantos modos, né? 4 fatorial. Aí, como a gente contou aqui, para colocar a criança A, eu tenho 5 posições possíveis, e para colocar B, eu tenho 4 posições possíveis, tá? Então, pelo princípio multiplicativo, A exatamente 4 fatorial vezes 5 vezes 4. Isso vai dar 480, né? 480 modos de formar essa ciranda. Ok? Bom, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui. Note que essas últimas 2 aulas basicamente foram algumas aplicações ali do princípio multiplicativo e também das permutações simples, tá? Aí na próxima aula a gente vai mudar um pouquinho, vai começar a estudar, sair das permutações, né? Vamos estudar as combinações, ok? Até lá então.